Olhe bem para esta imagem. Não é um arquivo histórico, não é propaganda do regime, é uma filmagem clandestina feita nos últimos anos dentro da Coreia do Norte. O homem que a gravou fez isso sabendo que, se fosse descoberto, não iria para a prisão. Ele seria executado. E sua família também pagaria as consequências. O que você está vendo é o que o regime mais fechado do mundo não quer que você veja. O verdadeiro nível de vida de seus cidadãos. As ruas que o Estado apresenta como exemplo de prosperidade socialista. As mesmas ruas onde nos anos 90 havia cadáveres. Hoje, o nome Coreia do Norte evoca mísseis balísticos, campos de prisioneiros e um líder capaz de ordenar a execução de qualquer um, ministros, generais, até mesmo seu próprio tio. Mas há algo que raramente nos perguntamos: como isso chegou a esse ponto? O que precisa acontecer com um país, com uma civilização de milhares de anos, para acabar se tornando o estado mais isolado e perigoso do planeta? A resposta começa com uma linha. Uma linha que 2 oficiais americanos traçaram às pressas no mapa de um atlas escolar no verão de 1945. Uma linha que nenhum coreano pediu e que nenhum coreano pôde se recusar a aceitar. Como um país passa de colônia japonesa a uma ameaça nuclear global? Como se constrói um culto a um líder que dura 3 gerações e o que resta hoje da nação que existia antes de tudo isso? Para entender tudo isso, precisamos voltar 3/4 de século no passado e conhecer como era a Coreia antes da dinastia Kim. Às vezes, a menor ação pode trazer grandes consequências. Por isso é importante prestar atenção a cada detalhe que nos proteja das ameaças e perigos constantes que existem tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Para o mundo virtual, o que pode ser melhor do que usar Surfshark? Que Surfshark? Sur é uma rede privada virtual que protege todas as nossas informações online, criptografando nossos dados para que, se alguém tentar nos espionar, não consiga ver o que estamos fazendo nem de onde, mesmo que estejamos usando uma rede Wi-Fi pública. Graças a isso, também podemos mudar nossa localização virtual, o que nos permite acessar, por exemplo, grandes descontos em passagens aéreas, sem ficarmos limitados aos que aparecem em nosso país de origem. Com Surfshark, além disso, podemos desbloquear as 15 bibliotecas mundiais da Netflix e usar serviços de streaming, como BBC iPlayer, Hulu e outras plataformas restritas em certos países. Também conta com a versão Sur One, que possui funções muito úteis como antivírus, alerta de busca, que oferecem ainda mais segurança. E ainda acrescentaram 2 novas ferramentas: o detector de golpes por e-mail, projetado para te proteger contra ataques de phishing, e o bloqueador de conteúdo web, que permite proteger outras pessoas de conteúdos maliciosos e diferentes categorias de sites sem espionar a atividade de navegação delas. Se quiserem seguir meu conselho e começar a usar Sur, já podem acessar www.surshark.com ELDIAC ou usar meu código ELDIAC ao finalizar a compra para ganhar 4 meses extras de VPN. Além disso, vocês contam com uma garantia de 30 dias para pedir o reembolso caso não fiquem satisfeitos. Então usem, baixem e depois me contem como foi. Vamos começar. Se você se interessa por esses relatórios onde investigamos o passado de grandes potências e conflitos que ainda marcam o presente, te convido a escrever passado nos comentários e deixar sugestões sobre qual poderia ser nosso próximo tema. Vamos começar. A Coreia não é, como às vezes é apresentada, um território menor no mapa do leste asiático. É uma das civilizações mais antigas e coerentes do mundo. Enquanto a Europa atravessava a Idade Média, a dinastia Joseon governava a península coreana com um sistema confucionista sofisticado, uma classe letrada, uma burocracia meritocrática e uma identidade cultural que sobreviveu a séculos de pressão externa. No século XV, o rei Sejong impulsionou a criação do Hangul, o alfabeto próprio do idioma coreano, com um propósito explícito: que o povo comum pudesse ler e escrever, não apenas a elite. Em um mundo onde a escrita era um privilégio de poucos, esse gesto foi revolucionário. Durante séculos, a Coreia manteve essa identidade com uma estratégia pela qual ficou conhecida como Reino Eremita, não por fraqueza, mas por escolha. A Coreia limitava o contato com o exterior, rejeitava embaixadas e comerciantes e governava voltada para dentro. Essa estratégia funcionou até que deixou de funcionar. No século XIX, tudo mudou.
A península ficou presa entre três gigantes que competiam pelo controle desse corredor estratégico entre o Pacífico e o continente asiático: China, Japão e a Rússia Central. O Japão venceu essa disputa com brutalidade. Em 1905, o Japão transformou a Coreia em seu protetorado. Em 1910, anexou formalmente como colônia. O que veio depois foram 35 anos de submissão sistemática. Os japoneses suprimiram o idioma coreano nas escolas, forçaram os cidadãos a adotar nomes japoneses, exploraram os recursos do norte, onde se concentravam as minas e fábricas, e enviaram centenas de milhares de coreanos como mão de obra para suas indústrias de guerra. Foi nesse caldo de humilhação colonial que nasceu a figura que mudaria tudo. Kim Sung-ho era filho de uma família camponesa que fugiu para a Manchúria quando ele tinha 8 anos. Lá, ele aprendeu a sobreviver entre guerrilheiros que combatiam os japoneses e adotou um nome de guerra inspirado em um herói mítico anti-japonês, Kim Il-sung. Em coreano, esses caracteres evocam a ideia de se tornar o sol. No fue un detalle. Menor, nada na história desse regime é. Em agosto de 1945, o Japão se rendeu aos aliados e a Coreia foi libertada da ocupação colonial. A euforia durou exatamente o tempo que as grandes potências levaram para chegar a um acordo sobre o destino do território. Na Conferência de Yalta, os Estados Unidos e a União Soviética já haviam discutido o futuro dos territórios ocupados pelo Japão. Quando a rendição aconteceu, a Coreia se tornou moeda de troca nesse novo equilíbrio de poder. 2 oficiais americanos pegaram um atlas escolar e traçaram uma linha no paralelo 38. Os soviéticos aceitaram sem objeções. Em nenhum momento os coreanos foram consultados. Ao norte do paralelo chegavam as tropas soviéticas e com elas Kim Il-sung, apresentado por Moscou como o legítimo líder do povo coreano. Ao sul, os americanos instalaram Syngman Rhee, um nacionalista formado no Ocidente. 2 Coreias, 2 sistemas e o que a história mostraria como 2 destinos radicalmente distintos. Em setembro de 1948, foi proclamada oficialmente a República Popular Democrática da Coreia. Kim Il-sung tinha 36 anos e o apoio de Stalin. O que nem Moscou, nem Washington, nem Pequim calcularam era até onde ele estava disposto a ir. O que veio depois não foi apenas uma guerra. Foi o momento em que o mito dos Kim começou a ser construído sobre cadáveres. Na madrugada de 25 de junho de 1950, centenas de milhares de soldados norte-coreanos cruzaram o paralelo 38. Em questão de dias, o exército do norte chegou às portas de Seul. A capital resistiu por 72 horas antes de cair. As tropas do sul foram empurradas até um pequeno perímetro ao redor da cidade de Busan, no extremo sul da península. Kim Il-sung havia apostado tudo em uma invasão relâmpago. Será que ele acreditava que o povo do sul se levantaria com ele? Isso não aconteceu. A resposta internacional foi imediata. Os Estados Unidos, que não tinham tropas posicionadas na península, conseguiram que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse uma resolução de intervenção militar. Isso só foi possível porque a União Soviética havia boicotado as sessões e não pôde exercer seu veto. Em poucas semanas, soldados de 16 nações desembarcavam na Coreia sob a bandeira das Nações Unidas. O general Douglas MacArthur organizou o contra-ataque mais ousado da guerra, o desembarque anfíbio em Incheon, em setembro de 1950, atrás das linhas norte-coreanas. As tropas da ONU reconquistaram Seul, cruzaram o paralelo 38 e avançaram em direção à fronteira chinesa. MacArthur acreditava que Pequim não interviria. Ele estava enganado. Em outubro de 1950, mais de 500 mil de soldados chineses cruzaram o rio Yalu. Os aliados foram empurrados para o sul. Seul caiu pela segunda vez. MacArthur, desesperado, chegou a propor o uso de armas nucleares. O presidente Truman o destituiu. A guerra entrou em um exaustivo impasse ao redor do paralelo 38. Os bombardeios norte-americanos sobre o norte foram devastadores. Segundo as estimativas mais citadas, destruíram mais de 80% da infraestrutura. A estrutura urbana e industrial da Coreia do Norte, Pyongyang, foi reduzida a escombros. Em 27 de julho de 1953,
O armistício foi assinado em Panmunjom. Não foi um tratado de paz, foi um cessar-fogo. Tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. A guerra custou entre 3 e 4 milhões de vidas, separou milhões de famílias que nunca mais se reencontraram. E deu a Kim Il-sung exatamente o que ele precisava. Uma narrativa de agressão imperialista que justificaria o estado de sítio permanente, um exército descomunal e o sacrifício exigido ao seu povo. O culto que viria depois não surgiu do nada, surgiu dessas cinzas. Na Coreia do Norte há 500 estátuas de Kim Il-sung. Uma delas tem 20 metros de altura. Uma ponte, um estádio, uma universidade e a praça central de Pyongyang levam seu nome. Em cada casa norte-coreana é obrigatório pendurar seu retrato oficial em um lugar de destaque. Não é uma regra secundária. Inspetores do regime visitam as casas para verificar se as molduras estão limpas e se ninguém colocou nada em cima da imagem do líder. Esse culto foi resultado de uma construção sistemática que Kim Il-sung aprendeu com Stalin, mas ele foi muito além. Enquanto Stalin construiu um culto político, Kim construiu uma religião. A ideologia que ele desenvolveu, batizada como Juche, proclamava a autossuficiência absoluta da nação coreana e colocava o líder como a figura paternal que tornava possível essa independência. Não era apenas uma doutrina econômica, era um sistema filosófico, ético e quase teológico. O Estado era a família, o líder era o pai. E o pai não era questionado. Desde muito cedo, cada norte-coreano recebe doutrinação constante. Os livros escolares apresentam a infância de Kim Il-sung como uma epopeia de feitos e milagres. Seus escritos são estudados como textos sagrados. Os discursos do líder são memorizados e recitados. As cidades estão decoradas com murais gigantes que o representam como o sol que ilumina a nação. A propaganda não era um complemento do sistema, era o sistema em si. Enquanto construíam seu mito, Kim Il-sung também erguia sua própria jaula. Ele priorizou fortalecer o exército sobre outras necessidades do Estado. Ele criou o sistema de classificação social chamado Songbun, uma hierarquia que dividia os cidadãos em categorias de acordo com sua lealdade ao regime. No topo, a elite do partido e os militares. Na base, aqueles considerados inimigos ou suspeitos. E o mais perturbador, essa classificação não era escolhida, era herdada. Se um bisavô havia colaborado com os japoneses, as 3 gerações seguintes arcavam com as consequências. Os campos de prisioneiros começaram a se encher desde os primeiros anos do regime. Famílias inteiras podiam ser detidas pelo suposto crime de apenas um de seus membros. Os testemunhos daqueles que conseguiram escapar décadas depois descreviam trabalho forçado, fome extrema, torturas e execuções sumárias em instalações escondidas em áreas remotas das montanhas. Kim Il-sung governou durante 46 anos. Quando ele morreu em 8 de julho de 1994, o regime esperou 30 horas antes de comunicar publicamente sua morte. Foram decretados 10 dias de luto nacional, salvas de artilharia foram disparadas. Todas as locomotivas e os navios do país soaram seus apitos ao mesmo tempo. Milhões de cidadãos choraram nas ruas, genuinamente devastados porque haviam perdido, como lhes ensinaram desde que se lembravam seu pai. O eterno da Coreia do Norte, um morto à frente de um estado, mas o fantasma precisava de um herdeiro. E esse herdeiro levaria o país à beira do abismo. Kim Jong-il havia crescido à sombra de seu pai. Segundo a propaganda oficial, ele nasceu em 1942 no Monte Paektu, um lugar sagrado da mitologia coreana. Na verdade, ele havia nascido na Sibéria enquanto seu pai lutava na Manchúria. Desde criança, foi preparado para herdar o poder. Educado na ideologia Juche e cercado de privilégios inimagináveis para a maioria de seus compatriotas, ele desenvolveu, desde os anos 70, um controle absoluto sobre o aparato cultural e propagandístico do regime. Quando assumiu formalmente o poder em 1997, a Coreia do Norte já estava no meio de uma catástrofe. O colapso da União Soviética em 1991 havia privado o regime de sua principal fonte de subsídios, comércio e apoio externo. A economia planejada, rígida e ineficiente entrou em colapso. As chuvas e inundações de meados dos anos 90 destruíram as colheitas.
O sistema de distribuição de alimentos entrou em colapso. O que se seguiu foi uma fome de proporções históricas, conhecida oficialmente como a Marcha Árdua. Os números exatos são difíceis de precisar porque o regime os ocultou. As estimativas mais moderadas apontam para algo entre 400 mil e 1 milhão de mortes. As organizações humanitárias que conseguiram acessar o país calcularam que o número poderia chegar a algo entre 1 e 3 milhões de vítimas entre 1995 e 1998. Crianças com sinais severos de desnutrição, relatos de pessoas que comiam casca de árvore e raízes para sobreviver, cadáveres nas ruas de cidades que o regime havia apresentado ao mundo como exemplos da prosperidade socialista. Enquanto o povo morria de fome, Kim Jong-il mantinha um estilo de vida de luxo sem limites. Coleções de carros importados, estoques privados de conhaque Genesee, filmes de Hollywood exibidos em seu cinema particular. Mas a fome teve uma consequência que o regime não previu. Quando o Estado já não podia garantir a alimentação básica, os cidadãos começaram a trocar bens em mercados clandestinos, os chamados Jangmadang. Com o tempo, essa economia paralela cresceu até se tornar um componente indispensável da vida cotidiana. O regime a tolerou como uma válvula de escape, embora sem deixar de vigiá-la. E sem que Pyongyang pudesse evitar completamente, por esses mercados começaram a circular também filmes sul-coreanos, músicas e notícias do exterior. A primeira rachadura no muro hermético do regime não foi aberta por nenhum inimigo externo, foi aberta pela fome. Kim Jong-il sobreviveu à fome, consolidando o controle político e apostando na carta que seu pai havia deixado sobre a mesa: a bomba atômica. Em 2006, a Coreia do Norte detonou sua primeira bomba nuclear subterrânea. O mundo reagiu com alarme. A ONU impôs sanções. Washington elevou o tom de seus avisos. Mas a lógica do programa nuclear norte-coreano era, em sua perversidade, perfeitamente racional. Kim Jong-il tinha visto o que aconteceu com Muammar Gaddafi quando a Líbia abandonou seu programa nuclear sob pressão internacional. Ele foi deposto e linchado em uma vala. A conclusão era simples: as armas nucleares não eram uma arma de guerra, eram uma garantia de sobrevivência. Nenhuma potência que as possuía havia sido derrubada por forças externas. O programa avançou em segredo, financiado em parte com os lucros de atividades ilícitas que o regime havia aperfeiçoado ao longo de décadas. Falsificação de moeda, tráfico de armas, contrabando e, mais tarde, ciberataques contra bancos e empresas estrangeiras. O caso mais conhecido ocorreu em 2016. O grupo Lazarus, a unidade cibernética ligada a Pyongyang, tentou roubar quase $1 bilhão do Banco Central de Bangladesh. Conseguiu subtrair 81 milhões. A operação falhou por causa de um erro de digitação em uma instrução de transferência. 81 milhões de dólares roubados do outro lado do mundo usando um código. Kim Jong-il morreu em dezembro de 2011. Seu sucessor tinha menos de 30 anos e era praticamente desconhecido fora do círculo mais fechado do regime. Seu nome era Kim Jong-un. Sob o terceiro Kim, o programa nuclear se tornou ainda mais prioritário e avançou em um ritmo sem precedentes. Em setembro de 2016, o sexto teste nuclear provocou um terremoto artificial que sacudiu a região. Nesse mesmo ano, o míssil balístico Hwasong-14 demonstrou ter alcance suficiente para atingir o território continental dos Estados Unidos. Cidades como Washington ou Nova York ficaram, pelo menos em teoria, dentro do raio de ação do armamento norte-coreano. A diplomacia nuclear atingiu seu momento mais surreal em junho de 2018, quando Kim Jong-un e o presidente Donald Trump apertaram as mãos em Singapura. As imagens dos dois líderes sorrindo diante das câmeras pareciam impossíveis poucos meses antes. Trump havia chamado Kim de homenzinho foguete e Kim havia chamado Trump de lunático senil. Mesmo assim, eles negociavam. O regime mais isolado do planeta havia conseguido sentar-se de igual para igual com a maior potência do mundo. As negociações não prosperaram. A Coreia do Norte nunca esteve disposta a desmantelar seu arsenal sem garantias que Washington não podia oferecer. Kim havia aprendido bem demais a lição de Gaddafi. Abandonar as armas nucleares teria sido um suicídio político para o regime.
Kim Jong-un consolidou seu poder com a mesma brutalidade calculada que seus predecessores. Em 2013, ele ordenou a execução pública de seu próprio tio, Jang Song-taek, até então a figura mais poderosa do regime depois do líder supremo. Ele foi preso no meio de uma reunião do Politburo e executado dias depois. A mensagem foi tão brutal quanto eloquente. Nem os laços de sangue protegiam contra a ira do líder. Hoje, a Coreia do Norte é o único estado do mundo com uma dinastia hereditária de fato. A sucessão passou de avô para pai e para filho, como se fosse uma monarquia, mas com ogivas nucleares. Kim Jong-un governa sobre 26 milhões de pessoas, a esmagadora maioria das quais nunca conheceu outro sistema, outro líder, nem outra narrativa que não seja a que o regime construiu para elas desde o nascimento. O contraste com a Coreia do Sul é evidente e aumenta a cada ano que passa. Dois países que em 1953 tinham níveis de desenvolvimento comparáveis, ambos devastados pela guerra, ambos reconstruindo do zero, seguiram trajetórias totalmente divergentes. A Coreia do Sul é a 10ª maior economia do mundo e abriga a Samsung, Hyundai e uma indústria cultural global. A Coreia do Norte não consegue alimentar sua própria população. As consequências concretas para os cidadãos só conhecemos através dos milhares de desertores que conseguiram escapar, muitas vezes pagando com anos de prisão se fossem capturados ou até mesmo com a vida. Seus testemunhos falam de um sistema de classificação social herdado que determina onde cada um vive, em que escola os filhos estudam, quanta comida cada família recebe. E dos campos de prisioneiros onde dezenas de milhares de pessoas cumprem penas sem julgamento por crimes de pensamento. E, no entanto, há rachaduras. A geração mais jovem, exposta clandestinamente a séries sul-coreanas e música do exterior através do mercado negro, começa a questionar em silêncio a narrativa oficial. O regime sabe disso. Em 2020, Kim Jong-un promulgou uma lei que pune com a pena de morte a distribuição de conteúdos culturais do Sul. A condenação à morte por assistir a um drama televisivo é a medida mais extrema do medo que o regime sente diante da possibilidade de que seu próprio povo se rebele. Na política externa, a Coreia do Norte encontrou novos aliados na fratura geopolítica global. Desde 2022, o regime forneceu à Rússia projéteis de artilharia e mísseis para sua guerra na Ucrânia, recebendo em troca tecnologia militar e combustível. Kim Jong-un se reuniu com Vladimir Putin em encontros que teriam sido impensáveis uma década atrás. Para muitos analistas, o maior risco não é uma guerra iniciada deliberadamente pela Coreia do Norte. O regime sabe que isso significaria sua destruição. O risco é um erro de cálculo, uma escalada que ninguém quer, mas que nenhuma potência sabe como deter. Em uma península onde dois exércitos se encaram de cada lado do paralelo 38 armados até os dentes, 70 anos depois que um funcionário americano traçou uma linha em um atlas escolar, tudo é uma panela de pressão. A pergunta que o mundo vem fazendo há décadas e que nenhum serviço de inteligência conseguiu responder com certeza não é se o regime vai cair, mas sim quanto tempo esse equilíbrio pode se manter e o que acontecerá no dia em que se romper.